estamos recebendo com prazer aqui no Plantão da Cidade, ao vivo, nos nossos estúdios, a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, o Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, prefeita. Prazer revê-la e já mando um abraço para a senhora e para a população querida de Contagem. Boa tarde, Eustáquio. Que bom que você está de volta. A gente sente a sua falta sempre. Muito obrigado, viu, pela deferência. Cumprimentar aí todos os ouvintes da Rádio Itatiaia, especialmente a população de Contagem, que eu amo tanto. Prefeita, inicialmente, nessa época de fake news, de redes sociais, muitas pessoas são vítimas aí de notícias falsas. E o que aconteceu em relação a denúncias que a senhora está considerando infundadas em relação à compra de leite em pó destinado à merenda escolar em Contagem? Pois é, né? Eu até já me defendi pelas redes sociais também, Eustáquio, mas assim, é um absurdo, né? De repente, o meu governo foi acusado em rede social de ter superfaturado, ou seja, comprado um produto além do preço. E esse produto é o leite que é em pó, que é comprado da agricultura familiar para colocar na merenda escolar. Nós ofertamos 60 mil refeições diariamente e o leite faz parte dessa oferta diária. E eles falaram então que a gente comprou 400 gramas de leite por R$ 51,02. Isso é fato, mas não é fato que é 400 gramas. A gente comprou por 1 quilo, né? Ah, mas aí depois eu vi na minha rede social, mas mesmo assim tá caro, porque você compra no supermercado 1 quilo de leite por R$ 35. Só que nós temos uma legislação que estimula a compra pública da agricultura familiar, justamente para induzir, né, e fortalecer a agricultura familiar. E na agricultura familiar, o preço dos produtos de lá, o preço do tomate, o preço da abobrinha, o preço do chuchu, o preço do leite em pó, ele é mais caro do que aquele que a gente adquire no supermercado. E é um recurso que a gente, inclusive, vem do governo federal para a gente comprar da agricultura familiar. Então, a gente fez um chamamento público, as entidades participaram e a gente comprou, então, da agricultura familiar. Ele é mais caro, mas é aquilo que é ofertado pela agricultura familiar. E se você não adquire, esse recurso é devolvido para o governo federal. E a senhora está considerando que foi fake news e isso, pelo que a senhora apurou, foi feito por um vereador e um deputado? Sim, um vereador da cidade, um deputado federal, se utilizaram da rede social para espalhar essa mentira. E roubalheira no governo do PT, superfaturamento, supostamente beneficiando particulares. E não tem nada disso, né? Eu, inclusive, não só me defendi nas redes sociais, mas eles serão notificados para fazerem uma retratação, porque eu mereço isso. Eu acho que o que eles divulgaram não condiz com a verdade. Então eles têm que se retratar. E se isso não for feito, eu vou apelar para a justiça, porque a justiça tem que ser feita em nome do meu nome, né? Ele foi conquistado a credibilidade numa trajetória política de muitos anos. E o que eles querem é comprometer essa trajetória política. Então, eu estou notificando esses agentes políticos que fazem da disputa política, utilizam qualquer instrumento para fazer disputa política. E isso não pode ser feito assim, né? Então eu vou acionar, inclusive, a justiça. Ô, prefeita, por falar nesses relacionamentos políticos, como é que está e como é que vai ficar a relação da senhora com o governador Romeu Zema depois daquele mal-estar nos últimos dias na inauguração de uma obra contra enchentes em Contagem, em que a senhora acabou deixando essa cerimônia, né, esse ato, né, essa inauguração. Depois houve um desentendimento nos bastidores em relação à gravação de vídeos para as redes sociais do governador. E como é que está e como é que vai ficar a relação da senhora com o governador Zema? Olha, eu não reivindico aparecer na rede social do governador, mas não achei correto interromper a visita técnica e falarem comigo para que eu me dirigisse e esperasse essa gravação. Não achei nada institucional e achei uma relação ruim, né, da parte do cerimonial. Como também não acho legal que o governador ele fale que ele entregou as obras, porque não foi ele que fez, não foi o Estado que fez as obras. O Estado pegou recursos
da tragédia de Brumadinho e repassou para a Contagem executar 2 bacias, como também passou para Belo Horizonte executar uma bacia. E quem faz as obras é que entrega. Então, eu vi na rede social do governo do estado que ele estava entregando obras, ele não estava integrando. E a gente sabe muito bem que, às vezes, não basta ter o recurso. Tem que ter competência, tem que ter trabalho para entregar. E foi isso que a gente fez. A gente entregou a obra da bacia B3 e vamos entregar no ano que vem a B4. E isso é às custas de muito trabalho, de muito direcionamento. E não acho correto o que ele falou, que ele entregou as obras. Mas o ele esteve lá para... eu diria agora assim, e daqui para frente? Eu diria que ele tem um estilo que não é o meu. Por exemplo, eu na minha rede social, eu mostrei o governador, eu mostrei o vice-governador, eu disse que o recurso veio do governo do estado, da tragédia de Brumadinho. Eu não me apropriei nem do recurso, eu não falei que o recurso foi meu. Eu falei que o recurso foi do estado. E eu acho que não é bacana o governador falar que ele entregou obras, porque senão ele se apropria daquilo que foi feito pelo município. Ô, prefeito, por falar em obras que o senhor está dizendo aí, a Contagem vai completar 114 anos, né, no próximo dia 30, e tem obras importantes aí. Uma delas em relação à Avenida Maracanã, uma das principais da cidade, inclusive na inauguração desse trecho lá da Avenida Maracanã, é possível a presença, já está confirmada a presença do presidente Lula e a importância dessa obra da Avenida Maracanã. Olha, a gente está trabalhando para o Lula vir, né, porque ele esteve aqui, assim, numa fase ainda... bem não tão avançada da obra. Agora a gente inaugura a primeira etapa. Talvez seja a maior obra de Minas Gerais. São 302 milhões envolvidos ali, porque é de mobilidade, é de saneamento. Nós desapropriamos ali, Eustáquio, 100 famílias. Né? Foram 100 desapropriações. Então, foi uma obra muito difícil essa primeira etapa e ela cumprirá um papel estratégico que não apenas de garantir mais tranquilidade de vida para as pessoas, porque não vamos ter mais problema com a enchente ali, mas de mobilidade também, uma vez que ali vai ser um novo percurso. Nós vamos tirar o percurso de trânsito pesado da sede, do centro da cidade, e vamos ter uma alternativa de mobilidade ali, inclusive favorecendo muito o desenvolvimento das empresas que ali estão, né? Então, possivelmente o presidente Lula virá, tomara que ele venha, para ver o grande apoio que ele tem dado ao município de Contagem na realização de obras de infraestrutura. E esse viaduto teleférico, prefeita, ele vai integrar de vez as regionais Eldorado e Ressaca? Isso é mais uma obra de presente para a cidade, né? Como todo mundo sabe, Contagem é muito favorecida pelo sistema viário, 040, 381, Via Expressa, né? Mas elas segmentam a cidade, dividem a cidade. Então, hoje a região do Ressaca e Eldorado, a gente gasta 40, 50 minutos para chegar lá. Com o viaduto dos teleféricos, a gente chegará na região do Ressaca em 15, 20 minutos. Então, é uma obra estratégica de integração, de mobilidade e também para favorecer o desenvolvimento econômico. E quem mora em Contagem, quem passa por Contagem, vê já há alguns meses obras e intervenções em relação ao SIM, né, que é o Sistema Integrado de Mobilidade. Principalmente na João César de Oliveira. O SIM, né, a implantação do SIM está na reta final, prefeito? Sim. O Sistema Integrado de Mobilidade, ele contou com ampliação de viadutos, então Viaduto das Américas, Viaduto Ceasa. Ele contou com novos viadutos, como é o caso do Teleféricos, e já vamos iniciar também a alça em parceria com a cidade de Belo Horizonte, porque metade da alça é em Belo Horizonte, a outra é em Contagem. Então, teve esse sistema, como também a Avenida Maracanã e, além disso, as estações e terminais, né? São 10 estações, 4 terminais. 2 terminais estão prontos e 2 terminais nós já estamos em estágio avançado. Então, a pretensão nossa é colocar o SIM para funcionar o ano que vem, segundo semestre. Por falar em mobilidade, prefeita, há uma garantia, falar do metrô, né? Há uma garantia da Metrô BH que assumiu o metrô de Belo Horizonte e do Eldorado, de que a estação Novo Eldorado vai ser implantada? A estação Novo Eldorado será implantada e nós fizemos uma nova proposta ao pessoal do metrô, a concessionária, para transformar
aquela região ali do Novo Eldorado, a gente tem um terminal para a gente poder fazer a ligação do sistema de transporte coletivo com o metrô e aí agregar mais passageiro na estação Novo Eldorado, que senão a pessoa vai ter que descer no Novo Eldorado e andar 2 quilômetros. Aí a pessoa acomoda, né? Mas se a gente coloca um terminal ali e integra, favorece a entrada e a saída de passageiros. Ô, prefeito, em relação... E a nossa expectativa, né, estamos trabalhando muito para isso, é que o presidente Lula nos atenda, que é mais uma estação do metrô ali no Viaduto Beatriz. Se isso acontecer, aí sim nós vamos ter um grande avanço na mobilidade, não só em Contagem, mas em toda a região metropolitana. Porque a única estação do metrô fora de BH é a estação Eldorado, que já ampliou agora para o Novo Eldorado. E se ampliar para o Beatriz com a nova estação que está sendo feita ali na cidade industrial, vai ser tudo de bom para a gente avançar o sistema de mobilidade. Em relação à saúde, prefeito, o que significa o credenciamento do município para realizar cirurgias cardíacas no município? O que é esse credenciamento e o que isso significa para a saúde pública? Pois é, nós já tivemos a publicação da portaria do governo Lula, né, do Ministério da Saúde, colocou 23 milhões em 2 parcelas no município e também aumentou o nosso teto em 8 milhões, o que ainda é insuficiente, mas dá para começar. O que acontece hoje? Uma pessoa que vai fazer um cateterismo, interna numa UPA, infartou, interna numa UPA, espera um cateterismo às vezes 8 dias, 9 dias numa UPA Belo Horizonte. Ou espera 15 dias numa UPA internado, no hospital internado, para fazer uma cirurgia cardíaca. O que a gente quer é levar esse serviço para Contagem. Então, essa portaria que foi implementada pelo governo federal, anunciada, né, e publicada pelo governo Lula, já possibilita isso. Eu tive uma reunião ontem com o secretário de Estado, Fábio, de Saúde, onde a gente já está amarrando toda essa costura para começar a fazer o atendimento em cardio em Contagem. Então vai ser um grande avanço, vai salvar vidas, vai agilizar o atendimento e vai melhorar a saúde em Contagem e na região metropolitana, porque nós vamos desafogar também BH. A senhora falou a palavra costura aí, para a gente finalizar. Falta 1 ano e pouquinho para as eleições de 2026 e as costuras políticas estão intensas já para candidaturas a deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República. E o nome da senhora tem aparecido em pesquisas, em sondagens, pesquisas, por exemplo, para a candidatura ao Senado, sondagens em relação à possibilidade da senhora ser vice na candidatura, em alguma candidatura ao governo do estado. O que a senhora pretende para o ano que vem? Olha, eu pretendo continuar a ser prefeita, mas quero dizer que, assim, eu agradeço muito o reconhecimento, fico lisonjeada, porque a gente ter nome e ser reconhecida pelo trabalho é muito importante e gratificante. Então, aproveito para agradecer, né, esse reconhecimento, mas meu objetivo é continuar sendo prefeita. Mas se for chamado ou pelo partido ou por um grupo político, é possível aceitar uma candidatura, por exemplo, a senhora já foi deputada estadual, mas, por exemplo, ao Senado ou a vice-governadora? Vamos dizer fatos, eu ainda não fui, né, chamada, mas digo que a minha pretensão é continuar sendo prefeita. Tá certo. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, o Partido dos Trabalhadores, falou ao vivo conosco aqui nos nossos estúdios. Prefeita, mais uma vez, obrigado pela presença, prazer revê-la e reforça aqui o abraço à população querida de Contagem. Isso, e vamos comemorar juntos 114 anos de Contagem. Sexta-feira agora tem o Festival das Abóboras na Praça Tancredo Neves e no domingo Orquestra Sinfônica na Praça da Glória. Sem deixar de falar que nós vamos ter o cantor Nando cantando pra gente Nando Reis, no dia 28, no Espaço Popular, lá em Contagem. Então todos estão convidados a soprar a velhinha junto com a gente. Tá certo, prefeito, um grande abraço. Obrigado pela presença. Obrigada.